Eu queria convidar você nessa tarde a pegar a santa, a poderosa, a amada e justa palavra de Deus. Lá em Lucas, capítulo 17, versículo 11. Qual a mensagem que Deus tem para mim? Qual é a mensagem que Deus tem para você através da sua palavra? Os 10 leprosos, a passagem dos 10 leprosos, e o título diz: o leproso agradecido. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhes ao encontro 10 leprosos, que pararam ao longo e levantaram a voz, clamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: ide mostrar-lhes ao sacerdote. E quando eles iam caminhando, ficaram curados. E um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, prostrando-se aos pés de Jesus e lhes agradecia. E era um samaritano. Jesus lhes disse: não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Essas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então a palavra de hoje, o evangelho desse fim de semana, vai nos ensinar algo maravilhoso, A história dos 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. Então hoje nós vamos falar da gratidão, Quantas vezes somos ingratos com aquilo que Deus nos faz, com aquilo que Deus nos dá? Porque aí Jesus faz uma pergunta, 2 perguntas ele faz. Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? E quantas curas, quantas graças acontecem na minha e na sua vida e não sabemos ser agradecidos. Mas a primeira coisa que eu vejo aqui é no versículo 11, quando Jesus passa pelo caminho da nossa vida. Muita graça pode acontecer quando nós sabemos que nesses leprosos aproveitar. Jesus ia passando e 10 leprosos, vendo Jesus, saiu gritando em alta voz, clamando, Jesus, tem piedade de nós. Então a graça maravilhosa quando Jesus passa na nossa vida. E Jesus pode estar passando a todo instante na nossa vida e nós não observamos o passar de Deus por nós, porque os nossos olhos estão focados demais em outras coisas. E não percebemos, não temos uma percepção da graça tão pertinho de nós. Segundo, quando ele entra na aldeia da nossa vida, Jesus entrou naquela aldeia. Deixa Jesus entrar na aldeia da sua vida, deixa Jesus entrar na sua história. Porque às vezes não deixamos Jesus entrar porque não queremos deixar ele entrar. E Jesus, ele não vai arrombar a porta do nosso coração. Ele é sensível, ele é amoroso, ele vai esperar você abrir o seu coração para que ele possa entrar. Então Jesus está passando por nós. Que graça é quando Jesus passa na nossa história, na nossa vida. E o que nós podemos aprender aqui com Jesus, que curou esses 10 leprosos, a bondade de Deus, a sua misericórdia com os doentes. Esses leprosos eram doentes. Então aqui nós vemos que a bondade de Deus é infinita pelo necessitado, aquele que precisa da graça, aquele que necessita de uma graça, aquele que necessita de uma graça de Deus. Então a bondade de Deus é muito mais além daquilo que nós possamos imaginar. Então Deus é rico em misericórdia, Deus é rico em bondade para nos dar o seu amor. E que lição nós podemos aprender aqui com os sacerdotes dessa história, A importância de buscar a Deus, irmos juntos, buscar a Deus na unidade, porque Jesus mandou eles ir se apresentar aos sacerdotes, eles foram juntos.
Então a importância da unidade. Deus não quer pessoa isolada. Eu vou viver na comunidade, não quero saber não quero ter, eu não quero ter comunhão com ninguém daquele povo lá. Aquele povo é muito chato, né? Aquele povo critica, aquele povo faz isso, faz aquilo outro. Mas Deus está aqui nos ensinando que nós devemos nos unir uns aos outros. Porque se a minha história tem problema, do outro também tem. Nós devemos aceitar o outro como ele, mesmo que ele seja com a chatice dele, eu tenho que caminhar com ele. Então caminharam juntos, foram ao sacerdote. Deus não quer uma pessoa isolada. Então não pense que você vai conseguir viver no isolamento sem precisar de outras pessoas. Então já nos ensina muito essa história, né? Já nos ensina bastante. E os leprosos iam caminhando e foram curados. Então é importante a caminhada. É importante buscar ser curado na caminhada. Eu vou servir a Deus, eu vou servir o outro só quando Deus curar, quando Deus tocar a minha vida. Não vá, se disponha a fazer alguma coisa, se disponha a servir, porque Deus vai fazer a graça na sua vida, vai acontecer enquanto você caminha. Quantas graças acontecem na nossa vida, no decorrer da nossa vida, nós estamos caminhando, nossa vida está andando, não está? Deus nos dá trabalho, Deus nos dá saúde, Deus nos dá alimento, Deus nos dá família, tudo isso é graça. Deus dá chuva, Deus dá sol, tudo é graça e nós não vemos. Então nós podemos aprender com esses 10 leprosos a importância de ir a Jesus. Apresentar nossa miséria a Ele, como esses 10 leprosos foram até Jesus. Então nós temos que apresentar a nossa vida a Jesus. Então nós temos que ir até Jesus. A cura acontece ao caminhar, como eu falei. Então, ao caminhar. Você não pensa que você vai ficar esperando a graça. Vai acontecer, eu vou esperar. Não, vá fazer alguma coisa, vá trabalhar. Vai pôr sua vida em movimento, não fique esperando tudo cair do céu. A graça acontece quando nós dispomos a ser útil. Até tem aquele ditado que diz que o homem cheio do Espírito, a mulher cheia do Espírito, até mesmo parado, ele precisa ser útil. Ele precisa fazer alguma coisa. Mesmo quando ele está descansando, ele faz alguma coisa de útil. Então, com o leproso que voltou a agradecer, só foram 10 que foram se apresentar ao sacerdote, que naquela época era o sacerdote que diagnosticava a doença, se estava curada ou não. Então a importância de nós irmos a um sacerdote, a uma confissão, a ter um diálogo, né, para que possa ter uma direção espiritual. A importância de tudo isso abre o nosso coração para a graça, para a cura de Deus acontecer. Mas o que eu quero destacar aqui com esse leproso que voltou é a gratidão. Deus curou 10, mas ele foi o único que tinha gratidão no coração de voltar a agradecer a Jesus. Então nós devemos ter essa gratidão, ser grato, agradecer a Deus por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Quantas vezes somos ingratos, não sabemos dar valor no que temos, reclamamos do que temos, isso é ingratidão. Temos alimento e reclamamos daquele alimento. Não paramos quando nós paramos para olhar de verdade que no mundo tem várias pessoas que podem estar passando fome, falta de um alimento daquele que eu tenho, que eu estou reclamando, eu vou saber o quanto é grandioso aquele alimento. Então, quantas vezes não somos agradecidos? Não agradecemos as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, não sabemos dizer um obrigado. Somos pessoas que não temos a gratidão no coração. A gratidão é um fruto do Espírito. Nós podemos que pedir, Senhor, coloca no meu coração esse espírito de ser sempre agradecido. Quem é curado de verdade tem o coração agradecido. Porque ele é consagrado ao senhorio de Jesus. Então devemos ter o nosso coração cheio da graça, do agradecimento, do amor de Deus. Porque quando Deus entra na nossa história, não há espaço para outra coisa. Se Deus está na nossa vida, qual é o espaço que cabe a outra coisa? Então, quando mais eu deixo Deus entrar dentro do meu ser, dentro do meu coração, mais eu estou dando espaço para aquilo que não é de Deus sair.
sair do meu coração. Porque quando Deus entra, as coisas ruins vai sair nos vícios, as nossas más inclinações ao pecado, as nossas manias, nosso jeito amargo de ser. Quantas vezes deveríamos ter um jeito amoroso de fazer as coisas e temos um jeito amargo de ser. Mostramos às pessoas que a amargura é tudo na nossa vida. Então, querido, querida, a lição que Deus traz para nós neste dia é a lição de eu ser um cristão mais agradecido, de eu ser um cristão mais entregue a Deus, porque curas Deus já fez na nossa vida ao longo da nossa história e muitas. Graças, milagre Deus faz na nossa vida muito. Toda vez que Jesus é consagrado no altar, é um milagre de Deus para mim e para a sua vida. E quantas vezes vamos para a fila da Eucaristia e não percebemos isso? Enquanto nós não formos um cristão de verdade, nós vamos estar sempre sendo apenas papa hóstia, e não com pessoas que comungam. Comungar é ter comunhão com Deus, e ter comunhão com Deus é também ter comunhão com o outro, é ter comunhão com os irmãos. Então nós precisamos abrir o nosso coração, as portas da nossa vida, para que Deus possa entrar de verdade, e que a comunhão possa acontecer na nossa vida. Deus Pai, Deus misericordioso, Deus de bondade, nessa tarde nós te pedimos a tua graça, o teu amor para com todos nós, para que nós possamos, Senhor, ser inteiramente agradecidos. Derrama a tua graça, o teu Espírito, conduz-nos, Senhor. Nós só podemos ser alguma coisa, ser algo ou alguém, se tu conduzir os nossos passos, e nós acreditamos nisso, Senhor. Nessa cura que aconteceu na vida desses leprosos, aconteça também na nossa vida, Senhor. Tira toda a lepra do pecado da nossa história, tira toda a lepra do nosso coração, porque nós queremos ser um bom cristão, queremos ser curados. Amém?